Boa tarde, pessoal. Estou eu aqui lutando contra a internet. Todo mundo em casa, todo mundo usando a internet. Sem água. Mas vamos lá. Vamos dar um tempinho que a gente atrasou aqui. Se a internet permitir, a gente vai falar sobre telescópios. Mas está travando muito aqui o negócio. O Rafael já me avisou que deu. O pessoal já está chegando aqui. Então, pessoal, enquanto a gente vai se organizando, vou dando aquele aviso básico, né? Nossas atividades lá no planetário estão interrompidas. Como vocês podem ver, aqui atrás de mim não é o planetário, estou em casa. Fique em casa, fique conosco. A gente vai ter uma série de transmissões ao vivo. O negócio está meio instável na internet, mas vamos seguir. Vamos ver se vai dar certo o negócio. Está aparecendo aqui que já tem gente assistindo a gente. E daqui a pouquinho a gente começa, a gente só está tendo certeza de que está aparecendo. Estou falando com o Rafael e a Cecília, que estão cada um na sua casa. E daí parece que a internet está feia hoje aqui em Bagé mesmo. Né? Lá para o Rafael já apareceu, para a Cecília não. Mas vamos falar de telescópio, que é para isso que a gente veio falar hoje aqui. Então nós vamos deixar gravadinho aqui para vocês. Telescópios. Então a gente tem hoje uma fala de telescópios, vai ter outra fala quinta, sexta. Daí, final de semana a gente dá um tempinho. Na segunda-feira a gente retorna falando de vários temas de astronomia, pessoal. Vocês podem mandar suas perguntas à vontade. Estou aqui acompanhando porque a Cecília me disse que lá não está dando com ela, não. Tá? É chuva ainda por cima, que bom que veio a chuva. A gente até desculpa a internet ficar ruim se é para vir chuva aqui em Bagé, que a gente está com uma seca feia. Então, agora a gente vai começar a falar de telescópios, que é para isso que a gente veio aqui. Certo? Pessoal que está interessado em atividades à distância, eu estou usando aqui um programinha que chama Open Broadcast Studio. Vou fazer propaganda porque eu gostei dele. É gratuito, fácil de usar. Pelo menos o basicão, que a gente está começando a usar o basicão. Quem tiver afim, dá uma olhada lá. Bom, vamos falar de telescópio então, pessoal. A gente vai falar algumas coisas. Para falar de telescópio, a gente tem que falar de luz. Não pode falar de telescópio sem falar de luz. Tá legal? Embora agora a gente tenha os detectores de ondas gravitacionais, que não vão detectar luz, a luz é muito importante para quase tudo que a gente faz em astronomia. Também tem os detectores de raios cósmicos, tem várias coisas. Olha aqui, Cecília, conseguiu aparecer, beleza, tá aparecendo aqui as perguntas para mim, então. Podem fazer pergunta a qualquer momento. Damião, grande Damião. Então tá. Então a gente tem que falar de luz, tá? Embora a gente tenha detectores de ondas gravitacionais, a gente tenha detectores de raios cósmicos, luz é essencial para os nossos telescópios, que nós vamos falar hoje. A gente vai falar um pouco sobre telescópios amadores e a gente vai falar sobre os grandes telescópios que existem esparramados pelo planeta e fora dele. Tá legal? Então vamos começar aqui falando sobre a luz. A luz tem algumas propriedades muito interessantes para a nossa construção do telescópio. A primeira delas é que quando a luz muda o meio de propagação dela, ela vai mudar seu caminho. Vamos falar um pouquinho melhor isso. Quando ela passa por um pedaço de vidro, um pedaço de plástico, alguma coisa, ela muda o caminho. Quando ela está indo do ar para o vidro, ou da água para o vidro, ou do vidro para a água, ou para o ar, e assim por diante. A gente consegue ver isso fácil,
quando a gente coloca um canudo ou um lápis dentro de um copo com água. Vai parecer que ele está quebrado ali. Para que a gente faz isso? Para que a gente vai usar isso na astronomia? Quando a luz passa pelo pedaço de vidro, muda o caminho. Se esse vidro tem um formato especial, a gente consegue pegar a luz que está vindo de uma estrela ou planeta e deixar ela toda concentrada num pontinho, que a gente vai chamar de foco. O instrumento mais simples que a gente tem para falar é uma lupa. A gente pode simplesmente brincar com uma lupa. E num dia de sol, quem tem uma lupa em casa, experimenta deixar bem pequenininha a bolinha da imagem do sol em cima da mão, vai ver que rapidinho tem que tirar porque vai queimar. Então não faça isso em casa sem a supervisão de um adulto. E aí a gente combina 2 lentes ou mais para pegar a luz do objeto que vem lá de longe, do planeta, da estrela, da galáxia, e chegar aqui no nosso olho da forma que tem que chegar. Assim a gente consegue construir uma luneta. Como a gente está em casa, tem participação especial dos filhos. Está aqui o Camilo, que veio dar oi para vocês. Foi assim, por exemplo, que o Galileu construiu a luneta dele. Lembrando, Galileu não foi o inventor da luneta, né? Mas ele foi o cara que ficou mais conhecido por pegar esse objeto que já existia, aumentar a capacidade dele e apontar para o céu fazendo alguns registros com seu telescópio. Depois disso, tem uma outra grande mudança. Os telescópios refletores, aí eles não usam mais as lentes, eles vão usar espelhos. E o que a gente sabe de espelho? Quando a luz vem e incide no espelho, se o espelho é plano aqui, retinho, e a gente traça uma linha bem reta para cima, quando ela vem, ela também vai sair do mesmo jeito que entrou, com o mesmo ângulo. Não, Rafael César, não é para matar as formiguinhas com a lupa, Rafael César. As coisas chegam para mim aqui com um certo atraso, um certo delay, mas não é para matar as formiguinhas. Então esse ângulo de entrada da luz é o mesmo ângulo que ela vai sair. Só que a gente faz o quê? A gente constrói um espelho que é côncavo. Ele tem o formato de uma parábola, igual aquelas antenas parabólicas. Porque daí a luz de um objeto muito distante, quando chega aqui, vem toda para esse pontinho. Claro que num telescópio a gente vai botar mais um espelhinho aqui, porque daí a luz entra, bate nesse espelho primário, vem no secundário, que tem o objetivo de enviar a luz lá para a lente que a gente vai observar. Daí a luz chega no nosso olho. Assim funciona um telescópio refletor. Então a gente tem os refratores, popular luneta, e o refletor. Aqui são alguns tipos de telescópios amadores. Quem conhece o nosso lado planetário é parecido com esse daqui. Tá? Muito parecido com esse. Ele vai ter diferentes montagens, ou seja, como que a gente vai posicionar ele, o tubo, nele. São diferentes montagens. E vão ter também diferentes configurações aqui dentro. Como o nosso vídeo é para ser curtinho, a gente não vai entrar em muitos detalhes. O do planetário é parecido com esse daqui, um Schmidt-Cassegrain, que ainda tem uma lente aqui na frente. Aqui a gente tem uma montagem dobsoniana, que é mais intuitiva de usar, porque ela é vertical e horizontal, os movimentos dela. Mas esses outros aqui, a vantagem é que eles compensam o movimento da Terra de uma forma muito mais simples. Por quê? Porque a Terra não para a gente fazer observação, ela segue girando. Ela não para, e é redonda, tá? Combinado? Então ela segue... Opa, passei coisa demais aqui. Ela segue girando, então a gente precisa ir girando o telescópio também. Quando ele tem um motorzinho para fazer isso por nós, fica muito mais fácil. Mas a luz ainda tem mais algumas coisas importantes, né? Quem curte Pink Floyd já viu aquela luzinha branca chegando no prisma e se decompondo. Dá para a gente ver isso também num arco-íris. Hoje, não, está muito fechado o céu. Mas naqueles dias que deu uma chuvinha e daí
passou e abriu o Sol, a gente consegue ver o arco-íris justamente porque essa luz branca que está vindo do Sol passa pelas gotinhas de chuva e forma o arco-íris no céu. Para que serve isso? Por que a gente está falando disso? Porque a luz que vem do Sol e dos outros objetos, daí depende do objeto, né? Mas a luz que vem do Sol, ela vem com todos esses componentes juntos, por isso a gente enxerga branca. Quando a gente consegue separar, a gente vai ter daí o nosso arco-íris. E ainda vai ter muita coisa no infravermelho, que é além do vermelho, e no ultravioleta, que é além do violeta, que a gente não enxerga porque o nosso olho não é sensível. A gente pode pegar e separar essas faixas aqui. Então, por exemplo, aqui a gente está pegando só o amarelo. Tá? E para que a gente faz isso? Porque o que vai vir dentro dessa luz vai ser a informação dos objetos. Vai ser a informação que a gente vai ter das estrelas, das galáxias e dos demais objetos que a gente vai observar no céu. Então está aqui. O visível, que é o que a gente enxerga, é essa partezinha bem pequenininha da luz que está um pouquinho mais esparramada aqui. Mas vem também raios X, olha ali, ó, raio-x de uma mão, vem raios gama, vem micro-ondas, aquela mesma lá que tem no forno de micro-ondas, ondas de rádio. Tá? Então, para além do visível, numa direção, a partir do ultravioleta, ou a partir do infravermelho. E tudo isso vai trazer informações para a gente. Vai trazer informações sobre os objetos. Deixa eu rolar aqui as perguntas. Grande José Rojas, você por aí? E daí, cada objeto do céu, isso aqui vai trazer uma informação diferente. Eu gosto de falar o seguinte. Se você olhar para mim, você está vendo essa figura que está aqui na sua telinha. Agora, e não vai ver nada de osso meu. Não. Agora, se você for fazer uma imagem de raio-x, você vê os ossos. É a mesma coisa com os objetos no céu. A gente usa diferentes comprimentos de onda, diferentes partes dessa luz aqui, porque cada uma vai trazer uma informação diferente. Acontece que a gente tem uma atmosfera na Terra. E ela funciona como uma janela que está aberta ou fechada para alguns desses comprimentos de onda. Então, é uma janela aberta para as ondas de rádio, quase toda fechada para infravermelho, aberta para o visível, quase toda fechada para o ultravioleta. Raio-x e raios gamas não passam praticamente nada pela nossa atmosfera, devido à composição da nossa atmosfera. Então, a atmosfera vai servir como uma espécie de janela, que vai estar hora aberta, hora fechada para esses comprimentos de onda. Então, se eu quero observar alguma coisa com um telescópio que faz observação no visível, eu posso ter ele em terra. Se eu estou a fim de observar raios-x, aí eu não posso ter o telescópio em terra. Grandes telescópios. A gente tem telescópios no nosso planeta, em solo, que tem espelhos gigantescos. Aqui a gente tem a construção da base do espelho, né? Uma grande camaça grossa de vidro. Depois ela fica bonitinha assim, ó. Tá? A gente tem espelhos, telescópios com espelhos que vão ter 8 metros, um espelho só, 8 metros. Para pensar o que são 8 metros de diâmetro. É muita coisa, né? Um terreno padrão tem 12 metros de frente. Então imagina que 2/3 desse seu terreno é o espelho. É muita coisa, né? Hoje a gente não coloca mais o olho no telescópio como colocava antigamente. O que acontece é que a gente tem sensores agora para captar a luz, né? Isso aqui chama CCD, certo? É o sensor que vai captar a luz do objeto que a gente está observando. E daí vai nos trazer imagens belíssimas. Esse daqui são os telescópios Keck no Havaí, tá certo? Esses daqui você pode olhar, ele não tem um espelho só.
ele é a composição de vários espelhinhos menores, que juntos formam um espelhão. Quando a gente olha o objeto em diferentes comprimentos de onda, a gente tem diferentes informações. Então, por exemplo, está dando para ver aqui, tem uma forte emissão de raio-x, que aqui no visível não aparece, mas ela aparece aqui também no infravermelho. Beleza? Então a gente vai ter muita coisa aqui aparecendo que não aparece aqui. Então tudo isso vai ser informação adicional. Quando a gente compõe todas essas imagens, a gente tem aí a nossa informação total. Como a atmosfera atrapalha bastante, alguns telescópios a gente manda para o espaço. O mais famoso deles é o telescópio espacial Hubble. Ficou famoso por suas imagens belíssimas, belíssimas que o Hubble trazia para a gente. Se a gente puder comparar as imagens, a gente começa a ver a diferença do detalhamento até chegar no Hubble. O Hubble foi tão bom porque, apesar do espelho dele ser bem menor do que dos telescópios que estão em Terra, ele está lá no espaço e daí a atmosfera não atrapalha a vida dele. A gente tem telescópios que não parecem nada com o que a gente está falando. São os radiotelescópios, essas antenas parabólicas gigantescas que também vão captar luz, porque também vai ser luz isso, tá? É radiação eletromagnética. Vai captar e vai trazer algumas informações também do céu para a gente. A gente pode ter eles neste formato aqui, são várias antenas, o Very Large Array. Né? Ah, valeu, obrigado Rafael por botar ali, que pode mandar pergunta a qualquer momento. Tá? São várias antenas. Acontece que se essas antenas trabalham juntas na observação de um objeto, ela funciona como se a gente tivesse um grande telescópio aqui. E daí qual é a ideia da gente ter um grande telescópio? Funciona mais ou menos como a pupila do nosso olho. Se tem muito pouca luz, a pupila do nosso olho se abre bastante, para poder captar o máximo de luz possível. E daí a gente consegue enxergar mesmo no meio de um lugar muito escuro. Se tem muita luz, a pupila do nosso olho fecha, fica bem pequenininha, para não entrar tanta luz assim. Então, se eu tenho um objeto muito fraco no céu, seja porque ele é fraco ou porque ele está muito distante, se eu tiver um telescópio muito grande, eu consigo observar. Se eu tiver um telescópio muito pequeno, eu não consigo observar. Aí, para a gente ter uma ideia, né? Saturno também visto em diferentes comprimentos de onda. Saturno, Nosso Senhor dos Anéis. Mais um exemplo, ó. Aqui, este senhor botou um saco plástico no seu braço e a gente não consegue ver absolutamente nada do que tem ali. Se eu colocasse só essa imagem, vocês não iam poder me dizer se ele está com a mão aberta ou fechada. Com o infravermelho, passa por esse saco plástico e ele capta o calor do corpo deste senhor aqui. Beleza? Dá para ver? Cabeça dele, o cara não está com a cuca fresca não, cabeça quente esse cara. Ó, e daí a gente consegue ver. O mesmo vai servir então para a gente observar os astros. Um telescópio que operava foi recentemente desligado, o Spitzer. Tá aqui, ó, o espelhinho dele nem é tão grande assim comparado com as pessoas que estão trabalhando nele. E depois montado o Spitzer, que fez valiosas contribuições com observações no infravermelho. Tá aqui, ó, observações do centro da Via Láctea. Com o visível, a gente não conseguia ver muita coisa devido à grande quantidade de matéria que tem por aqui, de gás. E agora aqui com o Spitzer, dá para ver os detalhes do centro da Via Láctea. Tá aí, Via Láctea vista em diferentes comprimentos de onda. Tá? Se a gente junta todas essas informações, a gente vai ter uma informação muito mais detalhada daquilo que a gente está observando.
Do mesmo jeito que se vocês quiserem descobrir se eu tenho um osso quebrado no braço, vão ter que fazer raio-x, não adianta fazer no visível. Mas se vocês fizerem um raio-x, vocês não veem se tem algum corte na minha pele. Aí pode ser no visível. Beleza? Cada comprimento de onda traz uma informação adicional. Um telescópio muito importante para o Brasil chama SOAR. Então, se a gente pega aqui, América do Sul, lá no Chile, em Cerro Pachón, tem o telescópio SOAR. É um telescópio muito importante, porque apesar dele não ser dos maiores telescópios, tá? Ele tem 4 metros de diâmetro, o Brasil tem uma grande participação nele. E lá, quem desenvolve pesquisas em instrumentação astronômica pode testar lá neste planetário. Então ele se torna muito importante para as atividades do Brasil. Ele fica com uma vista do Gemini Sul, um grande telescópio. Grandes telescópios ficam aqui, alguns deles na Cordilheira dos Andes, porque lá a gente tem montanhas com muita altitude, ou seja, diminui a quantidade de atmosfera que tem acima deles. Também tem um clima bastante seco, bastante estável, ou seja, chuvas não são um problema ali para as observações. Certo? Tá aqui mais detalhes do telescópio SOAR, né? A montanhazinha, corta o topo, constrói ele em cima. Beleza? Já estava me esquecendo aqui, ó. Coisas importantes para quando a gente vai falar de telescópios com grandes espelhos. Como ele é algo muito grande, se vocês já tentaram pegar uma chapa de alumínio, alguma coisa assim, levantar ela, vocês vão ver que ela vai entortar, porque afinal de contas a força da gravidade vai atuar. Então, para que essas deformações não deformem as imagens do objeto observado, tem atuadores que vão manter o formato ideal do espelho. Aqui, só para a gente ter uma ideia, eu falei, né, a gente não bota mais o olho no telescópio. Ele tem lá um espelhão lá, de 4 metros, vai desviar a luz para o espelho secundário. Aí tem um espelho terciário que vai dividir para mandar para os equipamentos. Cada um desses daqui são um equipamento diferente, que faz medidas diferentes em diferentes comprimentos de onda, em diferentes formas de detectar o objeto que está sendo observado. Aqui essa imagem eu acho muito legal mesmo, porque aqui a gente compara o tamanho dos telescópios que a gente tem hoje ou estão sendo construídos. Tá? Uma quadra de tênis, uma quadra poliesportiva aqui, ó, human size, tá? Tamanho de uma pessoinha ali. Então, por exemplo, se a gente pegar o Very Large Telescope, que fica também lá no Chile, em Cerro Paranal, tá? A gente tem algo mais ou menos nesta configuração. Se a gente pegar aqui, ó, os KEC que eu falei para vocês antes, né, que são vários gominhos juntos, a gente tem um telescópio desta dimensão. Telescópio de La Palma, nas Canárias. E daí a gente vai falar dos gigantescos telescópios que estão em construção. A gente tem aqui 7 espelhos formando o Giant Magellan Telescope. Beleza? Tem o Extremely Large Telescope, ELT. Vários pedacinhos pequenos para formar um só. E o 30 Meter Telescope. Tá? Então, todos esses ainda em fase de construção, de planejamento, porque envolve muita coisa, é muita tecnologia nova que está sendo desenvolvida para a construção desses telescópios. E o mais legal é que quando se constrói esses telescópios, em geral, tem um acordo para que uma parte desses equipamentos seja desenvolvida localmente. Então as indústrias locais acabam se beneficiando porque elas trabalham com tecnologia de ponta. Tá aqui só para você ter uma ideia, o telescópio que isso aqui é uma montagem, tá? Claro. O telescópio que o ESO, o Observatório Europeu do Sul, está construindo, tá?
Ele ainda está em fase bem inicial, não é isso daqui, isso aqui é só uma imagem de como deve ser, comparado com o VLT e comparado com o Coliseu Romano. Tá? Então vai ser uma estrutura gigantesca para esse telescópio aqui. Bom, gente, o que eu tinha para falar para vocês hoje era isso. Se vocês tiverem perguntas, alguma coisa, eu fico aqui mais uns minutinhos. Se não, daí vou fazer meu mate, porque agora é a hora do mate. Tá? Lembrando para vocês, qualquer coisa mais que vocês queiram saber, planetário@unipampa.edu.br ou entra nas nossas redes sociais. Amanhã tem mais, às 15 horas da tarde, História da Astronomia. Beleza? Vamos saber um pouquinho da história da astronomia. A gente estava planejando fazer essas falas de 10 minutinhos. Tá? Mas é difícil reduzir tanta coisa em 10 minutinhos. Acho que eu até consegui, ou não? Não, né? Aqui está marcando 26 minutos para mim. Mas foi uma tentativa. Tá? Então, se alguém tem perguntas, a gente responde. Se alguém que está assistindo quiser responder, também pode. O que o José Rojas está mandando aqui? Não está mandando nada, só apareceu aqui para mim. Lembrando todo mundo, épocas difíceis exigem esforço de todo mundo. Então, lavem bem as mãos, higienizem com álcool gel e fiquem em casa. Nesta época, o melhor a fazer é isso. Veja, não estamos transmitindo do planetário, estamos transmitindo de casa. Tá? Então, nosso lema agora é: fique conosco, fique em casa. Nada de venha para o planetário. A gente até gostaria, mas não dá. Obrigado, Damião. Damião mandou aqui um parabéns. Muito obrigado. Foi muito... E aqui a Andréia disse: foi muito bom. Professor Alexandre de Pernambuco que divulgou o link, amante da astronomia. Que legal, cara. Nós estamos falando do pessoal lá de Pernambuco. Abração, beijão para vocês. Eu estou me sentindo youtuber aqui com esse quadradinho aqui no canto da tela. Virei youtuber agora, só que eu não sou do YouTube, eu sou do Facebook. Eu sou o quê? Facebooker. É isso, pessoal. Muito legal. Obrigado. Manda um abraço para o professor Alexandre de Pernambuco. Adorei essa. Saber que estamos conversando com o pessoal lá de Pernambuco. Olha ali a Érica também lá de Recife. Que maneiro, maneiro. E apareceu aqui também o Demetrios. Parabéns pela iniciativa. Estou divulgando as lives para a equipe do Planetário Móvel do Sesc Distrito Federal, onde trabalho. Oh, que legal. Valeu, Demetrios. Muito obrigado. A ideia é essa. A ideia é que a gente faça o nosso trabalho de casa com atividades para vocês também poderem fazer em casa. Eu já volto. Eu vou pegar aqui uma coisa importante, já que está aparecendo o pessoal aqui, amante da astronomia, trabalha em planetário, tudo. Vou pegar aqui só para dar uma dica. Voltei. Olha, ali apareceu mais um Álvaro. Goiânia. Goiânia. Não é Goiânia, é Goiânia. Pessoal de Uberaba, Minas Gerais, que maneiro. Ó, trouxe aqui para vocês uma boa parte do material que eu apresentei para vocês. É deste livro aqui, Descobrindo o Universo. Beleza? Opa. Dessa dupla. Apesar das imagens estarem em inglês, as legendas e tudo, no livro elas estão em português. Eu não sei por que o material complementar que vem pela web vem em inglês, se o livro vem em português. Mas para quem se interessar, está aqui, Descobrindo o Universo. Tá?
não tô ganhando, não tô ganhando com a propaganda aqui, né? Se o pessoal da Bookman quiser dar um extra, a gente não nega, né? Não, não posso. Mas é só propaganda. Também o que eu adoro usar é o site dos professores lá de Porto Alegre, astro.if.ufrgs.br. Tá? Eles têm um site muito maneiro e tem um livro também com o material do site. Certo, pessoal? Então é isso. Damião. Oh, Damião, em João Pessoa. E diz que está em casa também. Isso aí, grande Damião. Então tá, pessoal. Vamos encerrar por aqui. E amanhã, 15 horas, tem mais. Tem História da Astronomia. E daí a gente vai ter lá falando pra gente o Rafael Kimura. Ele vai falar para vocês sobre a história da astronomia, para vocês não ficarem olhando sempre para minha cara, né? Beleza? Agora tem que começar a acostumar a olhar para a câmera, né? Eu fico olhando aqui para tudo que está acontecendo na tela do computador. Mas é isso. Beijão, fique conosco, fique em casa.